Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Betulossi, professor de Teoria Literária 1. Estamos falando sobre o texto do Murilo Mendes, sobre o professor de francês dele, Almeida Queiroz. E aí, é, eu estava falando sobre esse final do texto, né? Que ele fala: triste porque não podia colher no céu um ramo de mariazinhas para oferecer ao mestre, que lhe descobrira Racine, La Fontaine e Fontenelle. Essa é uma, uma construção bem interessante, assim, porque é, esse pronome oblíquo, li, né, ele está substituindo que descobrir o seu Racine, o seu Fontaine, Fontenelle. Ele está substituindo um outro pronome, né? Enfim, e ele está triste porque não podia oferecer ao mestre que lhe descobrira. E aí, lhe descobrira, ele está falando como se ele fosse uma espécie de uma terceira pessoa, né? Mas é o próprio, é como se o Murilo Mendes, o Murilo Mendes do presente estivesse falando do Murilo Mendes do passado, e para fazer esse distanciamento temporal, ele faz um distanciamento também pronominal, um distanciamento de pessoa mesmo, né? Com um mestre que lhe descobrira a esse menino, que sou eu, mas a esse menino aí, né? Racine, La Fontaine, abrindo-lhe o caminho futuro para o conhecimento de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud e outras constelações. Ele sempre falava na primeira pessoa, em toda a narrativa. Então é engraçado como nesse final, né, o homem mais velho, Murilo, entra em cena, entendeu? Dizendo: o professor abriu as constelações para essa pessoa, né? É, é, é. Isso é um recurso narrativo fino, né? Um interessante. E ao mesmo tempo muito tradicional, né? Porque normalmente é assim o narrador que não que tem um distanciamento temporal em relação à narrativa que ele está contando, ele pode até ter vivido aquele momento que a narrativa fala, mas se ele tem um distanciamento temporal, e aqui tem um distanciamento temporal de um homem mais velho, um homem com 60, 70 anos, né? E um adolescente, né? Então, assim, o homem mais velho começa falando: eu vou aqui contar a minha história no tempo em que eu era adolescente e tal e tal e tal. Aí você entra na narrativa, aí você vai entrando no tempo em que ele era adolescente, aí você esquece dele que quem está contando é uma pessoa velha. Você esquece isso, você fica lá no tempo do adolescente. Só que aí a narrativa termina e aí ele volta para o tempo, entendeu? Em que ele está contando, o tempo atual, o tempo da narração. Então essa é a diferença entre o tempo da narrativa, que é o tempo em que ele era adolescente, e o tempo da narração, que é o tempo em que ele em que ele está contando a história, certo? Essa é a diferença, o tempo da narração, o tempo da narrativa. Tá? Então aqui a gente já está vendo uma diferença interessante das duas coisas. Mas o que eu queria falar agora é um outro assunto. Primeiro, essa palavra, a gente ainda não falou sobre o que é isso, Mariazinhas, e você vê, nos outros vídeos a gente tinha sublinhado o fato de que o professor, ele chamava qualquer estrela de Mariazinhas, que era uma mania muito peculiar desse professor, tá? De chamar as estrelas de Mariazinhas. Aí agora a gente está observando no próprio texto que o texto ele fala que existe um tipo de planta, um tipo de flor, né, que se chama Mariazinhas e que o aluno queria oferecer ao mestre, entendeu? É isso que fala aqui, né? E, é,
E outra coisa que eu queria falar sobre essa palavra aqui que o Murilo fala, né, que o Murilo está chamando os três poetas do século XVII, XVII para XVIII, né, ele está chamando de uma constelação. Aí o Baudelaire, Malraux e Rimbaud é uma outra constelação de poetas, são os poetas do século XIX, né? Que são, enfim, os precursores de toda a literatura do século XX. Né? Enfim, então ele está chamando, está dizendo que a literatura ela é feita de diferentes constelações de escritores, constelações de autores. Ele está colocando essa ideia, né? E que o professor, apresentando uma constelação, ou uma, duas constelações, ele abriu o caminho futuro do escritor que o Murilo Mendes se tornou, do poeta que o Murilo Mendes se tornou, para descobrir outras constelações a mais da literatura francesa, da literatura italiana, entendeu? Da literatura inglesa, da literatura brasileira e etc. e tal. Então ele está dizendo que assim ele foi descobrindo outras constelações culturais, outras constelações literárias. Né? É isso que o Murilo Mendes está dizendo. Ok. Bem, aí eu queria mostrar para vocês o seguinte. Murilo se refere a esse tipo de flor vista em Minas Gerais. Esse tipo aqui. Isso aqui a gente vê, né, os mineiros chamam essa flor chamada lírio do brejo. Eu coloquei aqui o termo em latim, né, o termo técnico, tá? Que ela é popularmente chamada de Mariazinha. É essa flor aqui. Tá? Então o Murilo está se referindo a essa flor. Né? Bem, aí vamos entrar nessa questão. Porque a gente estava falando aqui, a gente deixou em suspenso a tentar entender por que o professor, afinal, chama as estrelas de Mariazinhas. Agora a gente está começando a entender alguma coisa. Mariazinhas são flores de Minas, típicas de Minas. É um termo popular mineiro. O professor é mineiro. Então esse professor chamava as estrelas como se as estrelas fossem flores. Entendeu? Ele renomeava as estrelas com o nome de flores. Ok? Vamos ler isso aqui. Murilo se aproveita da confusão do professor entre as três Marias e o cognome de todas as estrelas de Mariazinhas para mostrar seu desejo de presentear o professor com as flores chamadas Mariazinhas. Isso aqui é confuso. Você vê, é Mizanabim isso aqui. É um abismo. Uma coisa leva a outra. Entendeu? Mas aqui, nesse outro slide, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Primeiro, o significado dos nomes. Três Marias. Primeiramente, o nome Três Marias ele é uma referência bíblica das companheiras de Maria, mãe de Jesus, que foram ao túmulo de Jesus, né, no episódio lá de Marcos do capítulo 16, versículo 1 e para frente. Né? Se você ler o capítulo 15, por exemplo, é o momento em que é o momento da paixão de Jesus. Jesus morre. Tá? Então, aí depois, no capítulo 16, aí entra essas companheiras de Maria que vão ao túmulo de Jesus, e aí tem uma primeira visão de Jesus, né? Jesus já ressuscitado. Né? Enfim, esse é o contexto bíblico. Tá? Então, esse termo, Três Marias, ele se refere a isso. 2. Agora, o segundo sentido do mesmo termo Três Marias. Asterismo da constelação de Órion. Né? São três estrelinhas lá que estão dentro da constelação de Órion quando você vê o céu à noite. Tá? Agora o terceiro significado. Mariazinhas, tipo de flor mineira. Lírio do brejo. Tá? Então você vê, primeiro significado bíblico,
Segundo significado, astronômico. Terceiro significado, um tipo de flor. Isso daqui é um termo, você vê que é um diminutivo, então é um termo meio afetivo, isso é típico de termos populares, né? Isso aqui já é um sentido popular, tipo de flor mineira, lírio do brejo. Agora, B, articulação dos sentidos no texto. Tá? O professor chama qualquer estrela de Mariazinha. 1. Ok. Depois, Murilo Mendes gostaria de presentear o professor com um ramo das flores Mariazinhas. São chamadas de Mariazinhas. Né? 3. Murilo Mendes chama diferentes conjuntos de escritores de constelações. Ou seja, esse sentido aqui de constelações, ele está ligado a esse sentido aqui de Três Marias enquanto termo astronômico. Né? Então, o Murilo Mendes ele ter empregado essa metáfora de chamar três escritores, porque repete assim o mesmo número, entendeu? Repete o mesmo número, ok? Repete o mesmo número, né? 3 estrelas, 3 Marias, né? Uma constelação de escritores: Racine, La Fontaine, Fontenelle. Entendeu? Outra constelação de escritores: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Certo? Então, assim, vocês percebem aqui, né, que o escritor sofisticado, interessante, inteligente, que é o Murilo, entendeu? Ele está lidando ele está se mobilizando em diversos patamares de sentido, entendeu? O sentido astronômico, o sentido natural, o sentido literário. E ele fica se movimentando por esses diversos patamares de sentido, entendeu? E fazendo, para falar de uma coisa, ele coloca a metáfora de um outro patamar para falar de um patamar. E depois ele inverte, entendeu? E fica fazendo esse tipo de jogo. Isso é o que um escritor faz. Ele sabe manipular, entendeu? Essa dimensão metafórica, tá? do texto literário. Essa é a questão. Ok? Então, assim, quando ele chama os escritores de constelações, ele tá pegando esse motivo aqui das Três Marias, do asterismo, e está colocando, entendeu, esse sentido na visão dele da história da literatura francesa. Né? Assim como o professor, ele se dispôs, né? ele se sentiu muito à vontade, né? Para poder chamar as estrelas, qualquer estrela no céu, de Mariazinha, sendo uma espécie de um astrônomo amador, né? de um amante amador da astronomia. Entendeu? Ele chegava, olhava para o céu, olha essa Mariazinha aqui, como se as estrelas fossem flores. Então ele meio que metaforizou as estrelas com o sentido de flor, como se as estrelas fossem flores, um tipo de flor, que é a Mariazinha, que ele devia achar bonita, ele devia apreciar, né, essa flor, quando ele andava nos campos, entendeu? De Minas, né? Quando ele andava na floresta de Minas, entendeu? Ele devia apreciar essa flor. Então, assim, você vê que a literatura ela mobiliza diferentes patamares de sentido, diferentes camadas de sentido, entendeu? A literatura faz isso, gente. Entendeu? É o que a literatura faz. Ela se coloca no meio de constelações de sentidos
entendeu? E ela vai mobilizando essas constelações, entendeu? E você tem que... Aí, quando você é um leitor, você está vendo, entendeu? Essas constelações em movimento, entendeu? As constelações de sentido em movimento, né? E aí você tem que se situar diante delas, assim, como se você fosse um astrônomo. Entendeu? Você tem que se situar diante delas e ver, então essa constelação ela tem esse nome, ela tem essa estrela. Ela significa isso aqui e tal. Essa aqui, essa constelação, ela já é diferente, ela é diferente dessa aqui, entendeu? E tal. E aí você tem que começar a reconhecer, entendeu? Essa topologia, entendeu? Das constelações literárias, né? É isso que a gente tem que fazer, certo? Ok. Bem, aí eu vou voltar aqui para o que eu escrevi. A relação entre as estrelas e as flores só se dá devido ao nome. Você vê, a relação das duas coisas, sim, ela num certo sentido, ela é completamente arbitrária. Científica que não é, no sentido duro da palavra ciência, né? Em termos de ciências duras, assim, no sentido de ciência dura, entendeu? Não tem nenhum sentido você fazer uma relação entre estrelas e flores só por causa do nome. Não tem sentido nenhum isso. Mas os nomes são feitos de quê? Os nomes são feitos de sentidos arbitrários mesmo. Entendeu? Se você for estudar, vocês vão estudar aqui no nosso curso etimologia, tá? Que é um dos estudos de onde vêm as palavras, da origem das palavras, né? As origens das palavras são poéticas, elas vêm do nada. Assim, um determinado povo que fala uma determinada língua, né? Brota dentro do povo uma determinada palavra, entendeu? Que vem de uma outra que não tem absolutamente nada a ver e tal, mas cria uma relação de sentido entre uma coisa e outra, entendeu? Então assim, a origem das palavras é sempre poética, é sempre essas relações poéticas, essas relações metafóricas entre as palavras, tá? Metafóricas, metonímicas, enfim, o que for, tá? Então, assim, a relação entre as estrelas e as flores só se dá devido ao nome. É uma relação retórica, paronomástica. Né? A figura de linguagem paronomásia é essa figura em que um poeta ele utiliza uma palavra que é semelhante a outra palavra, entendeu? Então, ou é igual, são palavras que têm a mesma forma, as mesmas letras, né? Ou são palavras que são um pouquinho diferentes uma das outras, né? Essa é uma figura de linguagem que cria relações entre palavras muito semelhantes, né? A origem dos dois nomes de elementos naturais completamente distintos, né? A origem de dois nomes de elementos naturais completamente distintos está numa referência bíblica cristã comum. Então, assim, a origem do termo Mariazinha para flor e a origem da palavra Três Marias para um asterismo de Órion, da constelação de Órion, a origem desse termo Três Marias não vem nem do vocabulário de floricultura, nem do vocabulário astronômico. Não, vem de uma referência bíblica. Entendeu? Então, assim, esses termos, eles vêm da referência bíblica. Eles vêm da religião. Eles não vêm da astronomia, eles não vêm da botânica. Eles vêm da religião. Ok? Isso é interessante. Você vê, de um patamar de sentido, entrou em outro patamar de sentido e outro patamar de sentido. Entenderam? O mesmo nome. Três Marias. Mariazinha. Certo? Bem, cria-se aí uma correlação analógica, né? Isso é o que a gente chama de analogia. Cria-se aí uma correlação analógica entre narrativa bíblica, flores e estrelas em relação
entre mestre e relação, entre mestre e discípulo. Isto é, aí o que Walter Benjamin e Theodor Adorno chamam de constelação. Tá? Vou repetir essa frase aqui. Cria-se aí uma correlação analógica entre narrativa bíblica, flores, estrelas, e relação entre mestre e discípulo. Tá? Isto é, há aí o que Walter Benjamin e Adorno chamam de constelação. Quem é Walter Benjamin e Adorno? São dois teóricos da literatura. Tá? São dois importantíssimos teóricos alemães de literatura. E filósofos também. Adorno, especialmente. Né? Filósofo. Bem, aí eu vou entrar numa citação. Nos textos que eu mandei para vocês, aquele PDF que eu mandei com diversos textos, um dos textos é um texto de um outro teórico da literatura chamado Terry Eagleton. Tá? O Walter Benjamin, ele viveu assim, Walter Benjamin, o tempo de vida produtivo dele foi entre 1920 e 1940. Ok? Ele morreu na Segunda Guerra, ele morreu nos anos 40. Terry Eagleton está vivo até hoje. Terry Eagleton, Walter Benjamin é um teórico alemão. O Terry Eagleton é um teórico americano, tá? E escreveu sobre o Walter Benjamin. Bem, o texto que eu coloquei lá, o segundo texto que eu coloquei lá, é o Terry Eagleton discorrendo sobre o conceito de constelação do Walter Benjamin. É por isso que eu coloquei esse texto lá. Depois a gente fala um pouco mais sobre esse texto. Esse é um texto difícil de ser lido, assim, esse texto do Terry Eagleton sobre Walter Benjamin. Esse texto que eu coloquei lá, ele serve para esclarecer um pouco mais isso que eu coloquei aqui do Adorno. Porque o Adorno e o Benjamin, eles eram amigos, muito próximos. E ambos pensam esse conceito de constelação aplicado à literatura. Tá? Ou aplicado à filosofia, em geral. Né? Ou que a gente pode chamar de filosofia da literatura também. Né? Então, o Adorno, eu coloquei aqui esse trecho de um livro do Adorno. Certo? O conhecimento do objeto em sua constelação é o conhecimento do processo que ele acumula em si. O que ele está dizendo aqui? Eu vou decifrar aqui para vocês, porque eu sei que isso aqui é difícil de entender. Então eu vou decifrar para vocês. Chá comigo. O que ele está falando aqui é o seguinte. Digamos que ele esteja falando justamente da narrativa do Murilo Mendes. Digamos que seja isso. Né? O conhecimento do objeto em sua constelação. O objeto é a narrativa do Murilo sobre o professor dele. Vamos colocar assim. Tá? O conhecimento do objeto em sua constelação é o conhecimento do processo que o objeto acumula em si. Então, assim, para você fazer um estudo desse texto do Murilo Mendes, tá? Esse texto é um texto importante do Murilo Mendes, é um texto assim que é muito interessante, né? Para você fazer um estudo assim profissional, né? Não só uma leitura de leigo de um texto literário, mas uma leitura de crítico literário mesmo, tá? O que você tem que fazer? Você tem que observar o conhecimento do processo que o próprio objeto acumula dentro dele. Porque esse objeto ele tem um processo, ele dentro dessa narrativa do Murilo, esse texto memorialista do Murilo, você vai lendo e ele tem um processo dentro dele, processo que é o tempo da narração. A narração ela vai se desenrolando. E o leitor ele lê e vai acompanhando esse desenrolar da narração, né? Então, o leitor ele acompanha o processo em que esse texto vai
conduzindo, né, para o leitor. Tá? Então, para você conhecer esse texto, em primeiro lugar, obviamente, você tem que ler o texto. Mas não é só ler. Você tem que ler acompanhando o processo de acúmulo de conhecimento que esse texto vai passando para você, leitor. Certo? É isso que você tem que fazer. Então, para você conhecer um texto literário, você precisa, em primeiro lugar, né, você precisa acompanhar o processo, né, do desenrolar que o próprio objeto tem. Certo? É isso, é a leitura, e aí você precisa reconstituir o que está sendo dito. Ele falou do professor francês dele, né? Aí depois ele comparou o professor francês, que era mais didático, que era mais, né, mais cozinheiro, ao poeta do magistério, que é o Almeida Queiroz. E quando ele fala do Almeida Queiroz, aí ele começa falando que o Almeida Queiroz aconselhou o pai do Murilo a que o Murilo tivesse aula particular de literatura, aula particular de francês. O Murilo começou a ter aula particular de francês. E por aí vai. Aí a narrativa vai, no seu desenrolar, entendeu? Então você tem que reconstituir os passos do texto. Foi o que eu fiz aqui com vocês, nessas aulas. Tá? Enquanto constelação, o pensamento teórico circunscreve o conceito que ele gostaria de abrir. Então, assim, o pensamento teórico é o que vocês, enquanto críticos, têm que fazer. Assim, vocês, enquanto críticos, você pega um texto literário, aí o que você vai fazer? Você vai circunscrever o conceito que você gostaria de abrir. Porque o que é o conceito aqui nesse caso? É aquilo que vai abrir o objeto, como se o objeto ele estivesse trancado, entendeu? Enquanto você não estudar o objeto ele está fechado para você. Mas aí você começa a estudar o objeto, você lê a primeira vez, depois você lê a segunda vez, depois você lê a terceira vez. Aí você vai reconstituindo. Primeiro ele fala disso, depois ele fala daquilo, depois ele fala daquilo outro. Aí você vai vendo, ele cita esse autor aqui. Então eu vou pesquisar esse autor. Quem é esse autor? Esse autor aqui é do século XVII. Esse autor aqui é do século XVIII. Ele está falando da Primeira Guerra Mundial. Então eu preciso entender aqui em que sentido ele está falando. Primeira Guerra Mundial, Alemanha, França. Entendeu? Então aí você vai num passo a passo, tentando entender o que o próprio texto vai falando, né? E aí, a partir do momento em que você vai reconstituindo, repassando esses dados do texto, aí você vai adquirindo realmente um conhecimento do que está sendo dito. Você vai começando a entrar, entendeu? Na quintessência do objeto. Você vai começando entendeu? A assimilar de fato o conteúdo, né? Enfim. Bem, e aí você vai chegar ao conceito, entendeu? Você vai chegar ao conceito, né? O que é o conceito? O conceito de aprendizado, o conceito de formação literária, formação cultural, né? Esse texto do Murilo é um texto essencial para pensar a ideia de formação. Um ótimo texto para você pensar o conceito de formação. Né? E que é um conceito que está na base da nossa disciplina. Porque vocês se tornarão professores de literatura. Entendeu? Então vocês formarão alunos. Assim como vocês foram formados pelos professores, não faz quase que tempo nenhum. Deve ter sido ano passado. Entendeu? Vocês acabaram de ser formados, acabaram de sair enfim, da escola e agora vocês estão na universidade. Né? Então vocês estão na universidade para quê? Para vocês virarem professores. Né? E aí vocês vão formar alunos, assim como vocês acabaram de ser formados. Enfim, então,
o conceito de formação é um conceito importante nesse texto, né? Mas constelação também é um outro conceito importante desse texto. Tá? E é esse conceito sobre o qual Adorno fala aqui. Né? Então, enquanto constelação, o pensamento teórico circunscreve o conceito que ele gostaria de abrir. Né? Circunscreve o conceito que ele gostaria de abrir, esperando que o conceito, salte mais ou menos como os cadeados de cofres fortes bem guardados, não apenas por meio de uma única chave ou de um único número, mas de uma combinação numérica. Combinação numérica. Então, o que o Adorno está dizendo aqui? A partir do momento em que você tem o conceito do objeto, o conceito que vai decifrar o objeto de alguma maneira, tá? O conceito, ele conseguiria abrir o objeto como se o objeto fosse um cofre forte, bem guardado, né? Só que o conceito, ele vai ter a chave com a combinação numérica que vai abrir o cadeado. O conceito é como se fosse a chave do cadeado e que vai abrir com sua combinação numérica. Por que o conceito teria uma combinação numérica? Porque o conceito, ele não... Existe uma diferença entre conceito e o sentido de um significado de uma palavra. Entendeu? Um termo não é um conceito. Um dicionário, o dicionário da língua portuguesa, ele não é um dicionário de conceitos, é um dicionário de termos. É um dicionário de palavras. Palavras. Tá? Assim, ele vai definir a palavra. A palavra não é um conceito. Tá? O que é um conceito? Um conceito é um termo de uma disciplina científica. E que é um instrumento, né, verbal que contém elementos que são úteis para articular uma determinada pesquisa científica. Digamos que o conceito seja isso. Ok? Então, assim, você no dicionário de língua portuguesa, você não vai encontrar conceitos. Às vezes o dicionário é muito bom e às vezes o dicionário ele tem assim a definição mais elementar e às vezes ele tem uma definição de uma área específica, tipo asterismo, astronomia, está dizendo lá, astronomia. Aí ele vai falar o conceito, mas ele vai falar rapidamente, ele vai falar em uma frase só. Se você for num dicionário de astronomia, o dicionário de astronomia é que vai falar o conceito. A enciclopédia, ela vai falar o conceito. Ela vai definir o conceito. A enciclopédia, o dicionário de uma determinada área. Não o dicionário de português. Entendeu? Então, o conceito, né, ele é algo complexo. O conceito é complexo. Entendeu? Ele não dá para definir rapidamente um conceito. Para você entender um conceito, você tem que estudar uma série de fatores e aí você vai entender o conceito. E aí o conceito vai se tornar um instrumento importante para você pensar problemas em torno de uma determinada área científica. Ok? Então, assim, constelação, por exemplo, é um conceito da astronomia. Tá? Um conjunto de estrelas no céu e tal, e tal, e tal. Né? Mas os estudos literários, eles pegaram esse conceito da astronomia e transformaram o termo constelação em um conceito da filosofia e um conceito da teoria da literatura.
Então, constelação é também um conceito da teoria da literatura. Tá? E o que o Adorno está fazendo nesse trecho aqui? O Adorno ele está produzindo uma reflexão sobre a relação entre o objeto e o conceito. E aqui, o conceito constelação ele é importante para você entender, entendeu? Questões epistemológicas, que é questões de teoria do conhecimento. Né? Então, assim, o que ele está dizendo aqui? O que o Adorno está dizendo aqui? Você tem um objeto, no caso, uma narrativa literária. Né? O que o conceito da teoria da literatura vai te dar para você estudar esse objeto, essa narrativa literária? O conceito ele vai te dar uma chave. Entendeu? O conceito vai te dar uma chave. A chave ela tem uma combinação numérica. Entendeu? Ela tem uma combinação numérica, né, que vai abrir o objeto. O objeto será aberto pelo conceito. Entendeu? Por quê? Porque o conceito é complexo e ele tem essa combinação numérica, uma combinação de elementos, né, em que ele vai conseguir abrir o objeto. E aí o objeto, você vai entender melhor o objeto. Você vai ter um conhecimento de fato sobre o objeto. Você vai poder falar sobre o objeto. Tá? Porque você entendeu bem o conceito que está no cerne do objeto. Ok. Enfim, continuando. Para pensar o modo como se dá o conhecimento do objeto a partir de uma dialética entre o conceito e o não conceituado, enfim, para pensar uma teoria que busca o impensável, o não idêntico, Adorno formula a ideia de constelações de conceito em torno de um objeto. Então, para você ficar estudando o objeto, você, por sua vez, você tem que ter uma constelação de conceitos. Você tem que ter um conceito de formação, conceito de constelação, o próprio conceito de uma disciplina, de astronomia. Você tem que ter a ideia de flor, entendeu? Que é um tipo de planta. Enfim, você vai começar a entender um pouco de história da literatura francesa e etc, etc. Né? Para caracterizá-la, para caracterizar a constelação de conceitos, ele não define o que é uma constelação. Adorno não define o que é uma constelação. Ele usa uma imagem alegórica, a imagem do cadeado. Tá? E aqui você tem um cadeadinho estelar, um cadeadinho estelar, um cadeadinho brilhante. Vou parar por aqui e vou continuar a falar no próximo vídeo, a sequência.